Bom dia, amada igreja. A leitura se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, e vai para o capítulo 6 até o 2. A leitura se encontra em 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes agora, é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Vamos orar pela mensagem. Obrigado, meu Deus, por permitir estarmos reunidos aqui hoje em seu nome para louvar e engrandecer o Senhor. Abençoa, Pai, o irmão Marcelo, que irá transmitir a tua mensagem, e que estejamos com o coração aberto para aprender e aplicar em nossas vidas aquilo que for pregado neste momento. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom dia, igreja linda. Lembrando um irmão que era de Ser Cris, voltou para sua casa, que sempre nos chamava de lindos. Ele tinha boa visão e um coração bondoso também. Então, só para matar a saudade. A mensagem de hoje é para você que desistiu do amor e está nesse mundo só pela comida. Eu ouvi essa frase, acho que no interior, a gente estava de férias e não consegui mais tirar da minha cabeça. Daqueles cantores fofinhos, eu não sei nenhuma música deles, não sigo, não curto, mas essa frase deles me encantou. E eu torço para que na mensagem de hoje alguma coisa te encante e não saia da sua cabeça, até você dividir com outros aquilo que entrou no seu coração. Não tem nada a ver com a mensagem, mas tem tudo a ver com a mensagem. Queria dizer para você que nosso tema hoje é Somos Embaixadores de Cristo. O tema, está escrito no nosso texto isso, nem precisamos inventar. E realmente essa é uma realidade. Somos embaixadores de Cristo nessa terra. Se nós fôssemos ingleses, nós diríamos que somos Lords Chanceler, cada um de nós. Pareceu mais chique, né, do que é, realmente é maravilhoso. Ou nós somos o corpo diplomático celestial na terra. Você vai falar, como que é? Está com tudo e não está prosa, né? Realmente, somos embaixadores de Cristo na terra. E eu trago essa mensagem, esse trecho eu pedi até autorização para o irmão que falou, não é que ele falou o contrário, ele edificou muito a igreja, mas com outras palavras do mesmo livro. Ele falou que nós éramos vasos de barro. O tesouro de Deus estava dentro de vasos de barro. Até depois no final nós comentamos, e aí o vaso às vezes quebra, né? E o vaso de barro vira caquinhos de vaso de barro. Então alguns de nós somos só cacos.
Até a gente lembrou do caquinho que o Jó usa para coçar suas perebas, né? Então, alguns de nós, em algumas situações da nossa vida, somos só um caquinho. Aí eu falei, a minha mensagem vai lá no outro extremo. Você disse que a gente é só uns caquinhos, e eu vou falar para a turma, vocês não são só caquinhos, vocês são embaixadores de Cristo na terra. Vocês são lordes chanceleres. Ou eu também achei uma frase, corpo diplomático de Cristo na terra. Realmente, sai lá de baixo, vem aqui em cima, daqui a uns dias nós vamos ver outra mensagem e a gente vai, e essa é a nossa vida. O importante é a gente estar nessa média. Não adianta escapar lá para cima e nem adianta ir lá para o fundo do abismo. Então nós vamos estar nessa média. E a nossa passagem começa dizendo o quê? Ora, tudo isso provém de Deus. Tudo isso vem de Deus. Vem dos planos de salvação que Ele tem para nós. Tudo isso vem de Deus. Tudo isso vem da bondade maravilhosa, infinita, que Deus tem pelas suas criaturas. Criaturas rebeldes, traidoras, pecadoras, malvadas, assassinas, sanguinolentas, tudo isso e muito mais. Fazedores de mal. Essa semana vi uma reportagem da maldade humana, quase dá vontade de vomitar. E o que Deus faz? Nos ama. O que Deus faz? Nos busca. O que Deus faz? Permanece ainda com paciência. Enquanto o nosso coraçãozinho fraco bater, nós ainda temos possibilidade de nos agarrar aos pés de Jesus e irmos para a eternidade em segurança. Ora, tudo isso provém de Deus. Olha lá no versículo 18, que o Ângelo leu para a gente. 5:18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Nós estamos reconciliados com Deus, por meio de Cristo. E esse plano maravilhoso de Deus que nos reconciliou, então você vê que Deus não nos conciliou, não tinha conciliação entre nós e Deus, nós estávamos nas profundezas do pecado, Ele teve que nos reconciliar. Por quê? Porque nós já fomos conciliados com Deus, nós já fomos companheiros amados de Deus, nós já andamos juntinhos de Deus, lá na antiguidade, nós e Deus éramos amigos de Deus. Deus tinha criado toda uma cidade, uma terra, os alimentos, o equilíbrio, a perfeição, um cosmo perfeito para o homem viver, para a mulher viver. E pelas costas, eu até pensei isso nos últimos momentos, pelas costas o homem traiu Deus, certo? Lá em Adão e Eva, lá longe. E aí a história vem se desenrolando até neste último segundo que nós temos agora. E Deus continua nos dando oportunidade de salvação, oportunidade de vida eterna, oportunidade de recomeçarmos, de sermos, qual que é a palavra que Ele usa? Reconciliados, voltarmos a viver pertinho do coração de Jesus, deitado no ombro dEle, agarrado nos pés dEle, segurando nas mãos do Senhor, a reconciliação. Então, todo esse plano maravilhoso, ora, tudo isso provém de Deus. Eu diria, tudo isso provém do amor de Deus por você. Tudo isso provém da bondade infinita de Deus por nós. Dá para recomeçar agora. Não importa as caquinhas que você fez ontem. Não importa, não importa. Nós podemos ser reconciliados com Deus. Não importa o tempo que você está escravo desse vício que você tem, que eu tenho, que nós tínhamos, dá para recomeçar. Não importa o tamanho do seu pecado, o amor de Deus é maior. A bondade de Jesus, o sangue de Jesus é mais poderoso do que o vício, do que o pecado, do que a maldade. Nós podemos ser reconciliados, seja lá o que você aprontou, vamos recomeçar. Esse é o convite. Então, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou por meio de Cristo, é nosso texto, e nos deu o ministério da reconciliação. Quando a gente é reconciliado, a gente ganha um presente, que é fazer parte desse ministério da reconciliação, ajudar outros a serem reconciliados. Mais embaixo ele vai falar assim, que ele nos passou a palavra da reconciliação.
Nós temos esse poder de falar o que aconteceu conosco, mesmo que você é novo na fé. Fala um pouquinho de que você já faz. Fala, ó, eu era o maior mentiroso do bairro. Hoje só minto uma vez por dia. Olha o progresso. Ah, eu roubava dinheiro da minha mãe. Agora eu empresto e um dia eu vou pagar. Sabe, nós estamos em constante progresso. E é esse o testemunho que nós temos que dar para as pessoas. Jesus mudou algo em mim. Eu estou num processo melhor. E o outro versículo, 19, ele vai falar, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, reconciliando a humanidade. E aqui ele fala, não levando em conta os seus pecados. Deus não está preocupado com a quantidade de pecados, com o tamanho do pecado, com o tipo de pecado. Ele está preocupado em tirar você dessa situação de pecado. E o outro versículo ele vai falar, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós. Exortar é o quê? É aconselhar, é falar carinhosamente. Olha a oportunidade que estamos tendo. Tem gente que tem mais habilidade com o chicote, né? E fala mais duro. Mas aqui ele não fala, usa o chicote, ele fala, usa o amor, usa a compaixão, usa a verdade com amor. Mas tenta, vai lá, fala de novo. Essa semana, essa passagem olhou para mim, eu olhei para ela, olhou para mim, eu falei, e a prática? Como você vai chegar na frente dos irmãos, falar dessa passagem, mas você fez isso? Aí eu tomei coragem, falei, eu vou fazer pelo menos para falar para os irmãos, né? Aí na farmácia, uma senhora que já me atende há alguns meses, a gente mora no mesmo bairro, eu falei, eu estou saindo da igreja agora, tivemos uma ótima pregação com a minha esposa, e eu queria que você visse esse medicamento para mim. Eu joguei a isca, e depois realmente ela começou a falar. E ela falou, conversamos um pouquinho, eu falei de Jesus, e eu falei que eu sigo o Senhor, e eu tenho muitos tropeços e pecados, e ela falou, você sabe, eu estou vivendo hoje as consequências dos meus pecados. Eu tive coragem e falei, e começou, e eu volto sempre nas farmácias, porque vende mais barato, né? Então, é assim que a gente faz, do nosso jeito. Você não tem que ser o pregador treinado, o evangelista. Você pode, a gente tem até uma escola aqui, virando aqui na rua, que treina você. Mas você pode ser, com o seu jeito, um grande evangelista, um grande pregador, o embaixador que representa o seu Senhor em toda e qualquer situação. É isso que ele está pedindo de nós, né? Nós temos homens e mulheres treinadas para esse trabalho, mas todos nós fazemos parte desse time. Todos nós temos a nossa parte de fazer. Continuando o nosso texto, ele fala, então, de sorte que todos somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse, que é o aconselhar, animar as pessoas no caminho da fé, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E aqui o apóstolo está falando com a igreja de Coríntios. Então, eu olhando para o texto, falei, então, o Paulo está dando essa mensagem para a igreja de Corinto. Eu vou ler essa mensagem para a igreja de Campo Grande. E o Paulo aqui achou que a igreja de Corinto tinha pessoas que não estavam reconciliados com Deus. Então, é possível, mesmo que nós nascemos de novo, mesmo que nós estamos nas fileiras da congregação, e está cada vez as fileiras mais lotadas, né? Nós já estamos arrumando cadeiras extras, maravilhoso, mas, nessa turma toda, pode ser que tenha gente que está longe do Senhor. Vou usar o meu exemplo, você pode estar fazendo papel de santinho, eu tenho minha máscara de santinho, né? E está longe do Senhor. Você pode estar fazendo papel de santarrão. Os irmãos mais grandão não faz papel de santinho, faz papel de santarrão, né? Fazendo papel de santarrão e está longe do Senhor. Então essa mensagem é para trazer você de volta, é claro. Nós estamos mirando o mundo, né? Porque ele falou que Deus reconciliou a humanidade através de Cristo. Mas Deus também quer reconciliar os irmãozinhos, a igreja, nossa turma, nossa família na fé, que já saiu das armadilhas do Satanás lá, e agora faz parte do corpo de Cristo, mas nós também estamos sujeitos às armadilhas, e cair nas armadilhas é ficar escravo do pecado com a carinha de santo. Você fala, mas como é que você sabe isso? Porque em 50 anos na congregação, eu já vivi de santinho,
de santão, de realmente discípulo verdadeiro, dedicado e fiel a Deus, santinho, santão. Quer dizer, quando é santinho e santão, você está vivendo um cristão Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Você está falso. Outras coisas tomaram o lugar de Jesus na sua vida. E Jesus é só uma fachada. Então você vê como a gente precisa se cuidar? E agora o próximo versículo é a essência da Bíblia. É o ponto principal da nossa mensagem. Então já está acabando, né? Então pelo menos já está metade para frente. Se você conseguir aprender esse versículo, só esse versículo, nós ganhamos o ano novo. E é simples. Vê se você consegue acompanhar. Lembra a leitura perfeita do Ângelo, e agora olha a repetição. Nós dependemos tudo na nossa existência disso aqui. Por favor, presta atenção agora. Só nesse momento. Sai do WhatsApp, não vai tomar água agora. Eu já vi que algumas pessoas já tomaram água, então, olha, não sai mais, até a gente terminar. Olha o que ele está dizendo, é para você. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nos transformássemos em justiça de Deus. Entendeu? Claro que não, só uma leitura, só duas, né? Jesus, pensa em Jesus, aquele é Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por amor de nós. Eu aumentei o amor. Então, aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, Deus, por amor de nós, o fez pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Se você botar na sua cabeça esse chiclete, eu estou satisfeito. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no nosso lugar. E nós fomos feitos justiça de Deus no lugar dele. Vou dar um exemplo, para a gente entender. Um juiz encontrou o homem lá no tribunal. E o juiz falou assim, pessoal, o que ele fez? Tráfico de drogas. Não foi pouquinho, senhor juiz. 200 quilos de cocaína. 300 quilos de maconha. 2 toneladas de heroína. Muita coisa. O que mais? Só isso? Vamos fazer o julgamento. Não, ele fez latrocínio também, senhor. Latrocínio. Roubo seguido de morte. Ele é um mentiroso também, senhor. Ele vai tentar enganar a gente aqui. Tá. Ele fez também lavagem de dinheiro. Ele também estuprou e matou bebezinhos, crianças. Faz tráfico de órgãos. Já é o suficiente, né? É um pacote bom. Então o juiz olha para ele, olha para o restante do pessoal, o filho do juiz está aqui. Então o juiz fala, por todos os seus crimes, por todas as suas atrocidades, você é inocente. Inocente, completamente inocente. E você aí, arrumadinho, tem tentado fazer o melhor possível, você é o culpado. Vai pagar a pena no lugar do rapaz. Você pode ir para casa, vai. Pega uma viatura limpinha, tal, dá roupa nova, leva ele para casa, recompensa ele pelo tempo que ele ficou preso aí, e você já começa a tomar suas chibatadas. Você vai pensar, que juiz é esse? Vou falar aqui para não blasfemar, né? Juiz corrupto, injustiça, mentira, falcatrua e outros nomes técnicos. Mas pensa bem, esse juiz, sem blasfemar, que eu peço a licença de Deus, esse juiz é Deus. O rapaz que tomou toda a culpa e vai apodrecer no calabouço é Jesus. E o culpado, o assassino, o latrocida, o estuprador, o pedófilo, ele sou eu. E com sua licença, ele é você. Você é culpado. E Jesus é inocente. E Deus fez essa troca. E você fala, não, eu não. Não, você sim. Porque o documento sagrado que está escrito no céu e na terra e vai valer pela eternidade, fala, não existe
nenhum puro. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é o quê? A morte. E Deus te oferece o quê? A vida eterna. Cara, isso é maravilhoso. Desculpa a gíria, né? Isso é maravilhoso que Deus nos oferece. É isso que Ele quer que a gente consiga transmitir para as pessoas, traduzir para as outras pessoas. Deus é maravilhoso. É maravilhoso, é infinito em bondade, Ele é criativo, Ele fez uma coisa que a gente não consegue explicar. Eu tentei explicar, mas quando você explicou, você falou que o juiz é ladrão, ladrão é inocente, inocente vai para a cadeia, e tudo está errado. Nós vamos estar lá na eternidade conversando sobre isso, e não vamos entender tudo disso, mas nós precisamos pelo menos chegar lá para discutir isso, e quem sabe um dia perguntar diretamente nos olhos de Deus: Senhor, como é que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez isso? O Senhor fez essa troca e pagou com o seu próprio filho? Alguns irmãos chegaram e agora eles trazem um bebezinho, e ainda não abracei eles, mas vou abraçar. Mas imagina quando eles forem com esse bebezinho no posto de saúde e tiver uma enfermeirona lá esperando com uma injeção e uma agulha de metal para enfiar no bebê. E vai ter que ir lá algumas vezes. Sabe em quem vai doer mais? Nos pais. Quando Jesus foi moído, massacrado, doeu mais em Deus, mesmo assim Ele fez. Quando você leva seu filho pela primeira vez no dentista, e você vê a broca de metal, corroendo um osso, cariadinho, no corpo do seu filho, você já ouviu aquele barulho? Parece que nunca vai parar aquele barulho, porque você vê o corpinho do seu filho sendo moído por uma broca de metal. Então Deus teve que passar por isso, por amor de nós. Do que nós estamos falando? De que Ele fez justiça em Jesus para nos livrar. Ele trocou nós por Jesus. Então, tem uma passagem no Antigo Testamento que fala assim, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não possa chegar até nós e nós não chegamos até Ele. Então tem aquele murão, uns têm uns murinhos, outros têm um murão, outros têm a muralha da China, tudo bem. Deus pegou todos esses muros e montou uma rocha gigante, todo esse concreto e ferro e cimento, montou uma rocha infinita assim, e jogou em cima de Jesus, e jogou Jesus no fundo do oceano da ira de Deus, por amor de nós. Ele te ama? Nossa, infinitamente, com todas as células infinitas e eternas de Deus, Deus te ama, e Ele teve a coragem de fazer isso com Jesus, por amor de você. Você quer mais? Você acha que vai encontrar mais? Alguém vai te amar mais do que? Impossível, impossível. A gente se apaixona, né? A gente vê os casais, namorado apaixonado, e a menina está assim, olhando, e o menino assim, quer ficar pertinho. Eu já fui jovem, há centenas de anos atrás, né? O meu coração já bateu, hoje ele se arrasta, mas já bateu. Só que Deus continua apaixonado por nós. Deus continua nos amando loucamente. Ele deu o Filho dele na cruz por nós. Então, com tudo isso, você pode entender algumas palavras de Jesus. Lembra que Jesus falou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, faça-se a tua vontade e não a minha. Consegue entender a agonia que vem se aproximando? E depois ele finaliza naquele grito de agonia dizendo: Deus meu, Deus meu. Você sabe o resto. Então, Deus levou o seu único filho, o seu precioso filho, para essa situação, para poder abraçar você. Quer vir para o abraço? Ou vai continuar rebelde? Porque no último versículo ele fala para nós: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação.
Ele terminou com isso. E vamos terminar com isso. Ele deu um tempo. Eis agora o dia da salvação. Eu entendo que você quer pensar mais. Entendo. Tanto os irmãos que estão com algum arame farpado enrolado nos seus pés, ou com alguma algema de ouro prendendo você a alguma coisa. E eu entendo também as pessoas que têm ouvido de Jesus, mas eles estão ao lado de Cristo. Cristo ainda não está dentro deles. Eu não vou perder esse ponto, mas eu queria falar para vocês. Vocês viram que essa semana um cantor lá, um magrão alto, que canta uma música, a idade... Eu sei que é um cantor super famoso, assim, tem milhões de likes, todo mundo ama ele, e ele foi para o palco e falou assim, eu agora sigo Jesus, e ele está dentro de mim. Então mudou aquela história, e é para isso que a gente está trabalhando esses versículos, mas eu queria voltar nesse ponto, o tempo, você pode querer pensar, né? Você que não decidiu ainda, você pode querer, e esse é o problema, que chama procrastinação, né? Eu vou deixar para amanhã. Só que o amanhã não existe. E nunca vai existir. Amanhã será hoje. Por isso ele fala, hoje é o dia da salvação. Temos que resolver isso hoje. Ou é hoje ou é nunca. Você acha que se você ficar mais um dia com seus pecados, mais um mês com a sua vida pelas costas de Cristo, vai te ajudar? Eu acho, na minha humilde opinião, que vai endurecer ainda mais o seu coração. Vai te tirar ainda mais a sua coragem de levantar e falar, eu quero entrar na fila para que o Senhor Jesus lave todos os meus pecados e eu seja uma nova criatura. Eu quero. Quanto mais tempo passar, eu te garanto, mais longe você vai ficar. Nunca ninguém tem um testemunho na Escritura de que esperou e o coração dele amoleceu. Não, endureceu mais ainda. Toma coragem e faz isso hoje. Você que precisa tomar uma decisão, você que precisa se batizar. Semana passada eu fui o rato de igreja, o último a sair. O João já tinha falado, eu vou almoçar. Vocês podem ir, o João é o nosso segurança. E ele que fecha tudo. Então, quando ele fala, eu vou almoçar, quer dizer, você tem 3 minutos. Então, eu fiquei aqui até o finalzinho, até o João quase me convidou para o almoço. E por que eu vou fazer isso hoje? Porque eu tenho esperança que você vai vir falar, me leva lá no batistério. Eu vou parar com essa agonia. Eu vou parar de ter nas minhas mãos o sangue de Cristo. Porque todos nós, até o dia em que Deus nos lavou na água do batismo, nós estávamos com o sangue de Cristo em nossas mãos. Para me dar coragem, eu me imaginei que o sangue dele tinha jorrado, a hora não tem aquele soldado que vai e enfia a lança nas costelas do Senhor, para garantir que ele morreu, e a ponta daquela lança parece que, eu estou inventando, fura o coração do Senhor, e sai água e sangue. A água pode estar falando, você precisa se batizar, amigo, lavar os seus pecados em nome dele, e perdoar toda a sua dívida. E o sangue é o que tem o poder, e continua tendo o poder para nos salvar. Vamos fechar com uma oração e vamos encher o nosso peito de coragem. Deus Santo, nosso Senhor e Salvador, obrigado, porque o Senhor não poupou nem o seu próprio Filho, por amor de nós. Isso está comprovado, Senhor, no seu livro, está comprovado na história, está comprovado nos céus. Muitíssimo obrigado, Senhor, por seu amor infinito por cada um de nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Muito, muito obrigado, Senhor. Pai eterno, dá coragem aos que precisam parar de enrolar, aos que precisam parar de deixar para amanhã e resolver seus negócios diante do Senhor hoje, porque agora é o tempo da salvação. Obrigado por sua palavra clara, poderosa e que nos move na sua direção.